Fala agora sobre Santa Catarina, pessoal. A gente tem visto algumas posições controversas em Santa Catarina que têm avançado com pautas conservadoras que têm sido abordadas na Justiça. Elas estão sendo agora contestadas na Justiça. A última foi sobre cotas, mas não só essa, né? O governador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, tem encabeçado algumas disputas e colocado algumas ideias em práticas no estado, que passa por um avanço de projetos considerados conservadores desde que Jorginho Melo assumiu o governo em 2023. O caso mais recente é a lei que barra cotas raciais em universidades do estado. Já foram aprovados projetos que se opõem a direitos de pessoas LGBTQIA+, pessoas em situação de rua e movimentos populares. A maioria das normas legislativas também está na mira da Justiça, que já suspendeu o veto à reserva de vagas para negros e indígenas. Inclusive, a justificativa de Santa Catarina é que o estado é majoritariamente branco, então não precisaria de cotas. As medidas visam combater a doutrinação política e ideológica da esquerda, segundo o governador Jorginho Melo. Com esse argumento, ele sancionou propostas que proíbem a instalação de banheiros unissex em escolas públicas e privadas e as obrigam a instalar câmeras em salas de aula e pátios internos. Além disso, o governador ainda promulgou a chamada Lei Anti-MST, que convoca donos de terra a se organizarem contra movimentos sociais que defendem a reforma agrária. Deputados estaduais concentram propostas e negociam sanção. O bolsonarismo predomina no estado. Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro obteve quase 70% dos votos válidos entre os eleitores catarinenses. Bom, para Jorginho Melo, a lei contra cotas assegura meritocracia. Ao sancionar a lei, Melo afirmou que buscava garantir uma concorrência mais justa no acesso às universidades, a meritocracia, o respeito à decisão da Assembleia Legislativa em aprovar a nova legislação e a melhoria do acesso aos candidatos mais vulneráveis economicamente. Iniciativas passam recado eleitoral, segundo o especialista aqui, ouvido pelo UOL, já que todas elas são contestadas na Justiça. Muitas vezes elas caem, né? Mas ele segue demarcando uma posição que é defendida aí por parte da população, sobretudo em Santa Catarina. Professora Dinilde, essa das cotas raciais foi a última do Jorginho Melo. A gente está vendo esse movimento do Jorginho Melo de trazer essas pautas, trazer o discurso ideológico novamente para o debate político brasileiro, e aí acho que tem uma estratégia aqui que é de mobilização dos grupos conservadores em torno destas pautas, novamente, como a gente viu na eleição passada, e como vimos no governo do Bolsonaro também, e acho que aqui ela é uma estratégia política de ganhar força do conservadorismo no Brasil, desse conservadorismo radical que a gente vê no mundo, que é apoiado por uma extrema-direita global, que entende que as políticas progressistas, as ações afirmativas e a lógica de atuação, de defesa de grupos é algo que tem que ser combatido. Então ela tem uma conotação de local, mas ela também se associa com o debate de uma rede internacional conservadora que defende essas políticas. E aí, se a gente olhar para a candidatura do próprio Flávio, que também tem conexões com esses grupos, e na viagem que ele fez o giro internacional agora, muitas dessas pautas foram parte do discurso dele, me parece que é também dentro de uma estratégia do bolsonarismo mais amplas do que só em Santa Catarina. Agora, olhando para Santa Catarina, acho que a Justiça está correta, e a estratégia de levar para o Judiciário para atuar e derrubar essas medidas é correta, porque elas infringem aí as leis federais e ações que vão contra uma série de normas que a gente já tem estabelecida no país há já alguns anos, inclusive cotas raciais para as universidades. Então a estratégia tem que ser
do ponto de vista do judiciário, mas acho que também há uma discussão e um cuidado que a gente tem que ver como esses grupos estão se mobilizando no Brasil e trazendo pautas que hoje já dominam o cenário político em várias partes do mundo. Verdade. Professor Bruno, o senhor que está aí no Paraná, pertinho, né? Como é que tem visto essas últimas de Santa Catarina? Olha, eu estava lendo a matéria, concordo com o meu queridíssimo amigo Thiago, que deu o depoimento aí para o UOL na matéria. Eu acho que se trata, sim, de uma política de expansão eleitoreira, mas se trata de um reforço ou de um pagamento de dívida, né? Como acontece com a esquerda do mesmo jeito, né? Então, quem está aí na universidade pública ou está em estados governados pela esquerda, acontece exatamente a mesma coisa. A esquerda impõe as pautas progressistas, faz exatamente o oposto, né? Então, o Jorginho Mello proibiu o banheiro unissex, a esquerda vai e implementa na universidade pública um banheiro unissex, né? Tem cota, o Jorginho Mello proibiu cota racial, a esquerda vai e coloca cota para todas as minorias de todos os tipos onde ela tem influência, né? Então, inclusive na própria Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma das universidades que tem cotas e lidera o movimento de cotas para minorias. Então, assim, eu concordo com a colega que a gente tem avanços progressistas no Brasil que estavam mais ou menos pacificados e a extrema-direita tenta reverter esse quadro, mas é um jogo de empurra de lado a lado, né? Então a esquerda sempre tenta empurrar a pauta progressista radical, a direita sempre tenta reagir a essa pauta. Então me parece, e não sou eu que estou afirmando, vários estudos, inclusive de colegas que estão sempre aqui no UOL com a gente aí, mostram que esse avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo é muito mais reacionário do que, de fato, conservador, né? Então, assim, ele é uma reação ao avanço de pautas progressistas impostas sem qualquer análise estatística, sem qualquer orientação empírica, né? Então, o jogo é de lado a lado, me deixa um pouco preocupado. O que me deixa preocupado nesse caso é que esse tipo de jogo só reforça e aprofunda a polarização. Então a gente vai ficar sempre tendo que correr atrás de políticas mais moderadas, políticas mais razoáveis, de lado a lado, para ver se a gente sai desse clima que está instalado no Brasil, que de fato a direita e a esquerda é muito chato de conviver nesse clima polarizado.